Vês? Foi espetacular. E agora vamos aproximar até ficar a 2 centímetros da câmara. O que vais fazer com isto? Meter naqueles sites que vendem coisas estranhas e assim? Não, vou dar ao estagiário para editar. Curto, longo, expresso. O dia vai a meio, então agora quero café de almoço. Curto, longo ou expresso, preparem-se porque hoje está na hora mais importante do dia, o café de almoço. No mês em que se celebra o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, decidimos convidar o nosso especialista na área, o Pedro Brigas. Ao longo deste episódio vamos poder conhecer melhor o Pedro e também a sua visão em relação a esta temática. Pedro, começamos sempre com este episódio a analisar uma frase e hoje a frase diz-nos o seguinte: a segurança não acontece por acaso. Tu concordas com esta frase? Acreditas que a segurança no trabalho depende mais de uma cultura estruturada ou mais de regras e procedimentos bem definidos? Na verdade, acho que é uma mistura das duas. Não vale a pena uma sem a outra. É verdade que é importante a cultura nas empresas, uma cultura de segurança, porque se tu próprio não quiseres implementar medidas, não vais implementar, ponto final. Mas também é importante que essas mesmas medidas, regras, códigos de boas práticas, diplomas legais estejam devidamente adaptados. Muitas vezes há o problema de eles serem feitos de uma forma demasiado abstrata, que na prática depois não são operacionáveis na empresa. Isso aí depois é impossível pô-los em prática. Muitas vezes o problema, nós temos diplomas legais na prática para empresas, ponto final. Mas as empresas não são todas iguais em termos de dimensão, em termos de atividades. E muitas vezes é complicado, então, seguir aqueles pressupostos legais que às vezes parecem idealizados por alguém num escritório que nunca conheceu aquele tipo de empresas. E aí torna-se complicado. Portanto, eu acho que é uma mistura dos dois. Tem de haver trabalho da empresa e tem de haver um trabalho, digamos, do legislador para conceber leis que na prática sejam utilizáveis nas diferentes empresas. Claro. E quando falha aqui alguma coisa às empresas, o que é que achas que falha mais? A falta de conhecimento, que muitas vezes pode não ser bem transmitido, ou a sensibilização e o compromisso que os próprios empregadores têm para com este tema? Mais uma vez, não dá para escolher um. Tens vários casos, depende de caso para caso. Tens muitas empresas que ainda é por desconhecimento, mas cada vez menos, porque hoje em dia não tem muito sentido dizeres que fizeste ou não fizeste alguma coisa porque desconhecias a lei. Tens tantas formas de chegar até ela que é complicado dizeres isto. Às vezes é um bocadinho o arrastar, por exemplo, porque a falta de segurança tem custos, mas implementar medidas de segurança também tem custos. E muitas empresas não conseguem assumir os mesmos e tentam, às vezes, arrastar um ou outro ponto mais para a frente. Mas acho que, então, depende muito de caso para caso. Mas acho que tem vindo a melhorar nos últimos anos. E, além disso, os números também provam um bocadinho isso mesmo. Se calhar não à velocidade que gostávamos, mas provam. Sim, e vamos falar disso também um bocadinho mais à frente. E agora, na nossa rubrica de Origens do Sabor, agora que já comentaste sobre esta frase que trouxemos, nós procuramos saber um bocado mais sobre os nossos convidados e, neste caso, também queremos saber um bocadinho sobre aquele que foi o teu percurso até chegares à fase onde estás agora. Quando é que tu te começaste a interessar pela área da ergonomia em específico? Ou seja, como é que tu decidiste que era algo que tu querias seguir, não só nos teus estudos, mas também profissionalmente? Por acidente. Portanto, na prática, a ideia era vir estudar para Lisboa, por razões que, para evitar discussões, não vale a pena aqui falar. E depois foi escolher então a faculdade e era algo na área da saúde, logo aí. Portanto, nunca quis algo assim muito normal, digamos. Advogado, jornalista, professor, nunca foi nada disso. E então candidatei-me à reabilitação psicomotora, que era uma das licenciaturas na Faculdade de Motricidade Humana. A média podia dar ou não dar, num ano dava, no outro ano não dava, e então escolhi como segunda opção, para depois poder mudar para a reabilitação, a ergonomia. E na prática foi assim que entrei para a ergonomia. Portanto, entrei porque não tinha na prática média para entrar para a outra. E ainda bem, lá está, acidentes que acontecem por bem, na prática depois a ideia era fazer o primeiro ano de ergonomia e mudar, porque havia algumas equivalências e coisas do género. Mas depois de ter feito o primeiro ano achei que era suficientemente diferente, ainda hoje se disseres a ergonomia, ainda hoje é bastante complicado, pelo menos em cada 10 pessoas, pelo menos metade saber o que é,
E além disso gostei, e tem esta parte mais de interação com os outros, e tanto dá para uma parte mais física, uma parte mais cognitiva, portanto gostei bastante e foi por aí que fiquei então em ergonomia. Não foi propriamente ali o meu sonho no 12º ano ir para a ergonomia. Acabou por acontecer e ainda bem. Sim, há coisas que vêm por bem, exatamente. E obviamente que ligamos aqui a ergonomia com a segurança no trabalho, porque estão claramente e diretamente ligadas, mas o que é que te levou a complementares o teu percurso nesta área? Era por acreditares que podiam haver mais opções no teu futuro, no mercado de trabalho, ou porque querias mesmo aprofundar essa parte da segurança no trabalho? Mais do que acreditar, era por me terem dito que era mesmo o melhor caminho, porque era, embora possa não parecer pelo meu ar extremamente jovem, mas isto já foi há 20 anos. Portanto, se agora pouca gente sabe o que é ergonomia, há 20 anos, muito menos gente sabia o que era ergonomia. E então foi-me dito que a melhor forma de eu conseguir implementar a ergonomia nas empresas, na prática, era ir pelo lado da segurança no trabalho e depois, como a ergonomia, vamos dizer assim, pode ser um ramo da segurança no trabalho, começar aí a trabalhar e a operacionalizar a parte da ergonomia. Portanto, foi um bocadinho por aí, sim, porque era mais fácil chegar ao mercado de trabalho pela higiene e segurança no trabalho do que pela ergonomia, sim. Sim, e depois, mais à frente, surgiu também a possibilidade de começares a ministrar formação nesta área, que é algo que tu fazes até aos dias de hoje. Quando é que tu te apercebeste que a formação também podia ser um caminho para ti? E, obviamente, é um caminho que gostas porque continuas até aos dias de hoje. Quando é que surgiu essa oportunidade? Mais uma vez, é mais ou menos no mesmo sentido. Existiam várias formações autónomas dentro da área da ergonomia, e existia o módulo de ergonomia no curso de Técnico Superior de Segurança no Trabalho, e não havia propriamente muitos ergonomistas. A tal licenciatura que eu disse que fiz, na altura ela tinha 20 vagas, e na prática ficava sempre a meio, e alguns desistiam, portanto no mercado não havia muita gente de ergonomia, e continua a não haver, ou pelo menos propriamente e diretamente de ergonomia. E então foi um bocadinho por aí, era uma oportunidade a entrar pelo lado da formação e foi por aí que comecei a trabalhar então também enquanto formador. Sim, e falando então agora aqui um bocadinho sobre a formação especificamente, quais é que achas que são as maiores dificuldades que tu pessoalmente sentes quando estás a ministrar formação nesta área que, para além de ser muito específica, está em constante atualização, exige muitas normas, qual é que é a maior dificuldade que tu sentes ao transmitir conhecimentos a outras pessoas? Então, há várias e de várias ordens. Então, pode haver dificuldade um bocadinho na linha do que estás a dizer. Tens de te manter muito atualizado em determinadas matérias e nem sempre é simples. Portanto, em termos de enquadramentos legais e normativos, nem sempre é simples manter-te atualizado. Em termos de bibliografia, já há muita coisa estabelecida. Mas em termos de diplomas legais, quando das conta, saiu um novo diploma que mudou drasticamente aquilo que falavas antes. Depois também um bocadinho a dificuldade pode ser na prática falares para uma turma sabendo que há dentro dessa turma pessoas de várias empresas, vários contextos, há temas que vão interessar mais a uns do que a outros e então torna-se às vezes complicado conseguir manter toda a turma centrada naquela matéria quando efetivamente alguns temas não são muito para eles. Eu acho que essas são as maiores dificuldades. Tens de arranjar algumas estratégias ou dar exemplos práticos que na prática depois consigam chamar a atenção dos diferentes formandos. Claro, e agora pegando também aqui um bocadinho na parte do teu trabalho, daquilo que tu fazes diariamente, como gestor de formação, como gestor comercial e também formador, como é que tu consegues conciliar as duas coisas e como é que consegues conjugar o facto de tu teres muito conhecimento para também venderes o curso de Técnico Superior de Segurança no Trabalho? Quais é que são aquelas estratégias que tu usas para conseguir vender mais facilmente essa formação, sendo que tu és da área e consegues, de facto, passar conhecimentos que são verdadeiros e que são reais? Essa parte do eu ter muito conhecimento é discutível, mas agradeço-te. Relativamente ao resto, então, da pergunta, eu acho que ajuda a ter conhecimento, ajuda logo a vender. Portanto, tu estás a vender um curso da tua área, uma área que dominas, logicamente isto vai facilitar. E a pessoa que está do outro lado entende se tu dominas ou não. Se tu começas a gaguejar muito, se tu começas a dizer que essa informação agora não tenho aqui comigo, e podes não ter uma outra informação muito, muito específica, mas se te fazem 10 perguntas e 8 não sabes responder, na prática não vais transmitir confiança nenhuma a quem quer comprar aquele curso. Portanto, aí é uma vantagem. E depois a vantagem aqui da ergonomia, que também foi útil na Comilog, foi
conceber, lá está, diferentes cursos. Dentro da mesma matéria, como é bastante ampla, tu consegues construir vários cursos com temas específicos e assim chegas mais facilmente a vários formandos e também é importante, consegues entrar em diferentes empresas. Depende do contexto da empresa. Nós temos sempre uma formação que na prática vai bater mais certo com a atividade daqueles trabalhadores. Isso é uma vantagem. Muito bem. E falando especificamente da área do técnico superior de segurança no trabalho, acho que é uma área, como tu também disseste logo no início, que tem vindo a ganhar alguma importância. Tu sentes que as empresas estão mais conscientes de que é realmente importante adotar medidas e adotar normas de segurança no trabalho? Sentes que essa importância tem vindo a crescer gradualmente? Se calhar mais gradualmente do que poderíamos achar importante, portanto, poderia ser mais rapidamente, mas sim, é claro que ainda tens empresas ou trabalhadores que chegam e claramente se nota que estão a pedir formações porque alguma inspeção não correu assim tão bem. Mas também tens empresas que de forma espontânea pedem formação nas mais diferentes áreas. Tens muitas empresas que já faz parte do código da própria empresa no ato de admissão ou pelo menos de X em X tempo cumprir a formação. Muitas delas aproveitam as horas do Código do Trabalho para ter formação em segurança no trabalho e então aí conseguem fazer logo os dois aspectos ao mesmo tempo. E muitas empresas também fazem isto porque já há, principalmente em contratação pública, mas também já há muitos serviços privados que pedem, quando a contratação dos serviços, as empresas demonstrem então que dão formação aos trabalhadores nestas matérias. E então eles querem estar sempre atualizados nessa matéria para não perderem nenhuma oportunidade. Por isso, sim, tem vindo a aumentar aqui o interesse pela área da segurança no trabalho. Ótimo. E como em todas as áreas, até a segurança no trabalho acaba por também ser um dos alvos das novas tecnologias, de modernização. Como é que tu vês essa exigência e como é que os técnicos superiores se conseguem adaptar a estas novas exigências do mercado através das novas tecnologias? Eu acho que as novas tecnologias não vale a pena discutir se devem existir ou não. Já existem, estão presentes, vão continuar a existir, portanto, nós é que temos de nos adaptar. Claro que existem matérias dentro da segurança no trabalho que as novas tecnologias, nomeadamente o ensino online, não permitem. Não é possível algum tipo de formação ser dada na forma online. Não tem sentido. Mas muita dela acaba por ter sentido. Depois tens de arranjar estratégias que lhe deem ainda mais sentido. Por exemplo, aulas no técnico superior de segurança no trabalho. Tens duas grandes hipóteses. Ou fazes videoaulas e colocas lá e as pessoas vão vendo e avançando, ou tens momentos em direto por videoconferência. E nós optámos pela segunda hipótese, porque a primeira acaba por não ter muito sentido, porque quando estás na mesma matéria, dependendo então da turma, da parte académica, da parte de experiência, eles vão ter perguntas diferentes. Então importa haver um momento indireto de interação com os formadores. E essa parte é importante. Claro que podes-me dizer, e há muitas pessoas que dizem, se tivesse este curso presencial eu preferia. E eu entendo isso porque se formos ver o modelo online, ele tem meia dúzia de anos, quando comparado, pelo menos de forma evidente, quando comparado com o ensino presencial. Então, quem fez toda a formação académica sem depender do online, agora se calhar preferia ter presencial. Mas desde que aproveites bem o curso, ele é útil tanto presencial como online. Também há cursos presenciais onde as pessoas estão lá sentadas só por estar. Portanto, também não é por aí. Não vão estar com mais atenção só por ser presencial. Se quiseres aproveitar, consegues aproveitar. Isto foi uma vantagem também para certas pessoas que, de outra maneira, não iriam conseguir tirar este curso. Portanto, dependendo da zona do país onde estivesses, era muito complicado tirar este curso, porque ele tem perto de 540 horas, então é muito tempo presencial. Seria complicado hoje em dia as pessoas garantirem estas horas, e mesmo que conseguissem garantir, se morassem numa zona do país onde não se conseguisse abrir uma turma, não iam conseguir tirar à mesma. Porque lá está, as despesas eram maiores, tinhas despesas com instalações que agora não tens, e automaticamente, se calhar, com menos formandos, aumentavam os valores do curso. E aí poderia ser mais complicado. Por isso acho que as novas tecnologias vieram para ficar, não são perfeitas, o anterior também não era. Aqui a ideia tem que ser salientar ao máximo as vantagens das novas tecnologias e tentar minimizar as partes menos boas, porque elas também existem. E sentes que nesta área as empresas já estão receptivas ao online, à formação online, ou achas que ainda é uma dificuldade na venda? Não é uma dificuldade na venda. Pode haver um ou outro caso, dependendo
ali dos formandos, onde haja mais dificuldade com estas novas tecnologias, ou pela idade principalmente. Nem é tanto pela formação, é pela idade. E aí pode ser um bocadinho mais complicado, mas o que eu noto é que muitas empresas marcam a formação online e depois separam 1, 2 horas, ou o que seja, por semana, e têm lá uma sala com alguns computadores e os formandos vão realizando as atividades ali. Mas há outros que simplesmente, os cursos online aqui normalmente, tirando um ou outro caso muito específico, não tens um dia e 1 hora para fazer o teste. Basicamente ele está aberto durante algum tempo e alguns durante esse tempo vais realizar o teste. E as empresas dão liberdade aos formandos para conseguirem gerir. O importante é fazerem dentro dos prazos. E normalmente fazem. Portanto, acho que as empresas estão bastante receptivas a este modelo. Tira menos tempo, se calhar, aos trabalhadores, digamos assim. É mais fácil de organizar porque podes ter a empresa toda ou uma equipa toda, coisa que numa indústria, por exemplo, coisa do género, não podes simplesmente vou fazer 8 horas de formação e vai toda a gente para a formação. Não dá, tens de dividir por grupos. E então aqui acaba por agilizar bastante. Agora, claro está, dependendo da área. Há áreas onde, pelo menos, be-learning, ou seja, ter umas horas presenciais é importante. Claro, sem dúvida. E agora que já nos deste um bocadinho da tua visão e antes de continuarmos para a nossa dinâmica do café com ou sem açúcar, gostávamos que puxasse um bocadinho a tua veia de gestor comercial e que nos desse alguns conselhos, principalmente aos mais jovens e a alguns profissionais que queiram enverdar no futuro e explorar mais a área da segurança no trabalho. Que conselhos é que lhes poderias dar? Perceberem se é exatamente isto que pretendem. Porque se não for, é como todos os assuntos onde te metes e não gostas. Acaba por ser chato e maçador. E aqui, ainda mais, porque vais lidar com muitos diplomas legais, com muitas regras, códigos de boas práticas, por aí fora. Portanto, perceberem um bocadinho se é mesmo isto que gostavam. Se gostam de um trabalho dinâmico, onde há interação com os outros, seja de forma direta, seja de forma indireta, com chefias que depois passam para os outros, e de alguma forma aqui que estejam interessados em promover a segurança dos diferentes trabalhadores, que vejam um bocadinho também pelo espaço deles. Há pessoas que dizem, ok, eu vim para aqui porque realmente olhava para aquilo, não me parecia bem, ou chegava-me informação do serviço de segurança, eu olhava para aquilo e não me parecia adequado. Então, se tiverem aí esse bichinho relativamente a esta parte, vale a pena avançar. Se quiserem uma coisa calma e sem problemas, não é a segurança no trabalho. Claro, e acho que é um excelente conselho. E agora, chegamos então à parte do café com ou sem açúcar. Onde vou fazer 15 perguntas de isto ou aquilo e tens de responder com a primeira coisa que te vier à cabeça. Ok, preocupante, mas sim, ok. Então vá. Acordar cedo ou trabalhar até tarde? Trabalhar até tarde. Um bom livro ou uma boa série? Uma boa série. Trabalhar em silêncio ou com música? Com música. Formação presencial ou online? Online, alguma dela tem que ter uma parte presencial. Exatamente. Prevenir ou resolver problemas? Prevenir. Planeamento ou ação imediata? Planeamento. Trabalhar com calma ou sob pressão? Com calma. É difícil. Sim, lá está. É o que eu gostaria, não é aquilo que acontece, mas se puder Exatamente. ser com calma, ótimo. Formações com grupos pequenos ou com uma sala cheia? Com uma sala cheia. E esta é complicada. Esta é complicada porque lá está, depende muito daquele problema que eu disse lá atrás. Às vezes uma sala cheia depois acabamos por dispersar muito. Mas é sempre vantajoso ter várias pessoas a contribuir com ideias, por isso sala cheia. Sim. Pessoas que ouvem ou pessoas que falam? Que ouvem. Ligar a câmara ou manter só o microfone ligado? Ligar a câmara e desligar o micro, a não ser que esteja a falar. Muito bem, é um bom conselho também. Sim. Um dia bem planeado ou um dia com alguns improvisos? Bem planeado. No trabalho, se for no resto da vida, pode ser com alguns improvisos. Muito bem. Férias no campo ou na cidade? No campo. Agenda física ou digital? Digital. Começar o dia com reuniões ou com tarefas mais individualizadas? Tarefas individualizadas. E mais importante, café com ou sem açúcar? Sem açúcar. Com açúcar não é café sequer, não tem sentido. Não tem sentido.
A maior parte dos nossos convidados diz sem açúcar, portanto já é um bom começo. Sim, ainda bem para os teus convidados, sim, sim. Olha, um café com cheirinho. E agora que estamos quase a chegar ao fim do nosso episódio, e como já é habitual, e como eu também sei de antemão que tu és um grande explorador de séries e de filmes, queria que nos deixasse aqui com uma sugestão que tu achas pertinente para os nossos ouvintes, seja uma série, um livro, um filme, aquilo que queiras te dar. É complicado, porque existem muitas séries, mas na prática eu acho que existem séries a mais. Estão a produzir muitas só para encher a catálogos e depois as séries, passado uma semana, não te lembras de nada do que viste. Por isso é que uma outra que fica, marca muito. Mas das últimas que vi, gostei mais, está na Netflix e chama-se Karma. É uma série sul-coreana, tem 7 ou 8 episódios e é um bocadinho diferente do resto do catálogo, portanto acho que vale a pena. Muito bem, e chegamos então agora ao fim do nosso episódio. Quero agradecer-te antes de mais o convite, por teres aceito o convite, e agradecer também a todas as pessoas que nos estiveram a ouvir, a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada por nos terem acompanhado em mais um episódio. Pedro, obrigada e até ao próximo café de almoço. Muito obrigado, Inês.